Bom, nas páginas 108 e 109, nós vamos falar sobre a estrutura etária, né? Que na verdade a gente pode continuar aqui na página 107, mas ela vai entrar mais em detalhes nas páginas 108 e 109, na questão das pirâmides etárias, né? Os países em desenvolvimento do continente americano apresentam taxas de natalidade mais altas, expectativa de vida mais baixa do que os países com maior desenvolvimento. Na América Latina, é grande a participação de crianças e jovens na estrutura etária da população, enquanto na América Anglo-Saxônica, a maior participação são de adultos e idosos, né? Por exemplo, nós podemos perceber aqui as pirâmides etárias de dois países aqui. Nós temos aqui, é recente, aqui é da Guatemala, e aqui nós temos o Uruguai. Ó, se nós pegarmos aqui a Guatemala, nós temos aqui tanto masculino como feminino. A base da pirâmide é da faixa etária mais jovem, né? Ou seja, do ato do nascimento até mais ou menos, podemos dizer assim, na faixa etária dos 34 anos. Isso para homens e para mulheres, né? Você vai vendo que vai formando uma pirâmide mesmo, né? Ou seja, a base larga e o topo da pirâmide vai diminuindo, certo? Significa o quê? Que existe uma taxa de natalidade alta, mas existe também uma taxa de mortalidade alta, certo? E a expectativa de vida é bem menor. O Uruguai, que é outro país aqui do continente, que tem uma expectativa de vida boa, né? Tem um IDH até considerável, ele já vai tendo uma concentração de pessoas entre a idade adulta, ó. Começando aqui na faixa dos 20 anos, né? Principalmente os homens, até a casa dos 50 a 54. E nas mulheres é semelhante, né? Ou seja, ela afina aqui no final, no início, no topo. A base, de uma certa forma, até os 15 anos de idade, até os 19 anos de idade, é uma base menor. E aí a base ela cresce na parte intermediária, na parte do meio, que é onde tem a concentração maior de pessoas. Aí nós temos aqui a pirâmide etária do Brasil, que em 2013 o número de crianças, né, e adolescentes, né, está diminuindo, tanto entre homens e mulheres. A taxa de natalidade aqui diminuindo significativamente, e a concentração de pessoas é na idade adulta, né, a partir dos 19, né, 20 anos até, se a gente colocar aqui em consideração, mesmo havendo a redução, mas na casa até dos 54 anos, né, mesmo tendo uma diminuição aqui, certo? Mas a concentração está entre a média da população, está entre a casa dos 10 até os 39 anos, né? Tanto no masculino quanto feminino. A tendência, aqui daqui a 20 anos e 40 anos, ou seja, 2040 e 2060, é que a base da pirâmide ela fica invertida, né? Ou seja, bem menor número de jovens e crianças, e aumentou o número principalmente de idosos, certo? Nas duas pirâmides aqui etárias, entre homens e mulheres, daqui a 20 ou 40 anos. Aí nós temos aqui a pirâmide etária também comparando a do Canadá, né, que é um país desenvolvido aqui dentro do continente americano. E o retrato é semelhante, né? Principalmente entre a faixa etária adulta e idosa, a estimativa tanto de 2017 quanto do ano de 2030. Já na página 110, vamos falar sobre as zonas de risco e de alagados nas cidades da América Latina. Os problemas sociais da América Latina também podem ser observados nas grandes cidades, onde cerca de um terço da população vive em zonas de alto risco. Enquanto algumas áreas sofrem com períodos de forte estiagem, outras sofrem ocasionalmente com furacões e fortes ventos e tempestades. Então é o seguinte, grande parte da população da América Latina vive em regiões de alto risco, ou mora em morros, ou mora em regiões
que, por exemplo, é próximo a rios, que geralmente nas cidades esses rios são usados como esgoto a céu aberto, que convive com doenças, com os riscos de enchente, ou em outras regiões, em regiões com clima árido, sofre com a questão das estiagens, e, por exemplo, quem vive próximo no Caribe ou na América Central, por exemplo, convive também com as questões naturais, né? Com furacões, fortes ventos e tempestades. E também tem que se destacar que alguns territórios, algumas cidades na região oeste, né, na porção ocidental, também podem sofrer as sequelas dos movimentos tectônicos, né? Em algumas cidades, algumas regiões, como o Chile, por exemplo, recentemente conviveu com terremotos, né? Aí, por exemplo, nós temos aqui os problemas enfrentados na periferia de algumas cidades americanas, né? Latino-americanas, né? As enchentes, os alagamentos e deslizamentos. Por exemplo, isso é tão comum, infelizmente, em períodos chuvosos aqui no Brasil, né? Aí nós estamos vendo aqui desabamento de casas, né? Por causa de deslizamentos, locais íngremes, né? E aqui nas zonas periféricas aí da cidade do Recife, aqui nós estamos vendo essa imagem, que vocês podem acompanhar aí no próprio livro de vocês. E aqui nós estamos vendo aqui uma população em algum bairro na cidade de Assunção, que é a capital do Paraguai, né? Provavelmente na zona periférica. A região próxima ao rio Paraguai, que ele encheu, transbordou e a população convivendo com a enchente, certo? A população que vive, as populações ribeirinhas, né, que vivem nas margens, sobretudo especificamente na região amazônica, né, convivem com as cheias, né, extremas durante o período das fortes chuvas, mas também convive com alagamento, inundação das casas e também os problemas que alguns vivem, por exemplo, nas cidades, por exemplo, Manaus, né, que vivem nos rios próximos dessas cidades, pode conviver também com uma falta de estrutura de saneamento básico e as águas poluídas, né, que consequentemente pode resultar em doenças. E como eu tinha destacado, né, algumas cidades da América Latina, as pessoas convivem com riscos, movimentos das placas tectônicas, né, que é o risco de terremotos e de tsunamis, certo? Como em Santiago no Chile, em Lima no Peru, Cidade do México, que constantemente eles sofrem esses problemas, danos em virtude desses movimentos ocasionados pelas placas tectônicas.